Pronto, tá gravando, ó. Lia, tem uma pergunta no bate-papo, perguntando se a JEC e a zona de transformação seriam a mesma coisa. Não. Na verdade, assim, a JEC, o que que é? A JEC é o encontro dos dois epitélios, é uma linha, tá? Que vai delimitar um epitélio do outro. A zona de transformação é aquela região onde eu tenho aqueles elementos, cisto de Nabot, trave de revitalização ou ilhota de epitélio glandular, tá? Então, elas não são a mesma coisa. Tanto que a JEC, ela vai variar de -4, né, até +1, que eu consigo ver, e a zona de transformação não, ela tem a zona de transformação tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, eu lembro muito da Raquel, minha colega da PTGI, ela falava, mas várias vezes eu explico, a JEC é uma linha de transição, tá? Então, eu vou descrever aonde ela está. E aí, depois eu tenho que procurar a zona de transformação, que é onde eu tenho aqueles outros elementos. Tá bom? Ó, vou prometer que eu não vou ficar mais 40 minutos falando, tá bom? Vocês ligam, deixa gravando. Pode continuar que eu... Tá. Então, ó, eu falei dos achados normais, dos anormais, tá? Dos achados maiores, que sugerem lesão de baixo grau, dos achados menores, que sugerem lesão de baixo grau, e dos achados maiores, que sugerem lesão de alto grau, tá? E da miscelânea, que é o que eu estava falando. Não sei em que momento cortou. Aqui eu tenho uma área de erosão, quando eu tenho esse epitélio que ele está mais desnudo, né? Esse epitélio escamoso. Aqui eu tenho focos onde a gente pode não, isso aqui são focos de endometriose que podem aparecer no colo do útero, tá? E aqui eu tenho outra alteração também, que é do epitélio, que entra como miscelânea, que é a zona de transformação congênita. Isso aqui, na verdade, eu não tive, durante o fechamento embrionário, eu não tenho uma JEC que chega no orifício externo do colo, então essa JEC, ela ficou exposta por muito tempo aqui nessa linha de transição da vagina, então ela não consegue fazer a estratificação completa, então ela não consegue ter glicogênio para corar, tá? Então, na colposcopia, o que a gente vai ver? A gente chama de o V invertido, a gente vê um V, tá? Que ele se prolonga tanto anteriormente para a parede vaginal anterior quanto posterior, e você olha, você fala, nossa, mas é um Schiller positivo. Quando você vê esse V anteriormente e posteriormente, a gente está diante de uma zona de transformação congênita. Não é um achado anormal. Tá? A gente considera uma miscelânea. Vamos ver que agora ele não está querendo andar. Tá? Então, mais um pouquinho da miscelânea. Isso aqui é o que eu mostrei antes, né? Que é uma área de leucoplasia. A leucoplasia ou hiperqueratose, elas são sinônimos, são aquelas alterações que mesmo antes do ácido acético já tem uma área esbranquiçada no colo do útero. Isso aqui não sugere lesão de alto grau, não sugere área nenhuma de atipia. A única coisa é que quando eu tenho uma área de uma leucoplasia importante, o ideal é eu fazer um tratamento, que pode ser um tratamento, inclusive, com método destrutivo, para eu tirar essa área, porque embaixo eu posso realmente ter uma área alterada. Isso aqui é um condiloma de colo, tá? O condiloma não é muito frequente, a gente tem ele no colo do útero, mas ele pode se apresentar. E aqui ele tem uma característica, ele tá bem bonitinho, né? Porque eu tenho uma base com múltiplas papilas, tá bom? Então isso aqui é um condiloma, ele entra como miscelânea. Isso aqui é o que a gente tem de, né, mais frequente, que acaba vindo bastante para a colposcopia, que entra como miscelânea, que é o pólipo endocervical, tá? Como eu já expliquei, que ele é aquela hipertrofia de uma das papilas do epitélio colunar. E aqui também eu tenho uma área iodo negativa. Então, já foi feito o ácido acético, não vi nenhuma alteração, passei o Lugol e no Lugol aparece uma área, tá? Isso é uma área iodo negativa, entra como uma miscelânea. Área iodo negativa, mas eu estou na dúvida. Não, ó, pega a caneta e desenha. Isso é um Schiller positivo. Ela entra como um Schiller positivo. Aí a gente não tem dúvida. A estenose, tá? Isso aqui era um orifício que era uma fenda pós-tratamento destrutivo ou cauterização, ou algumas vezes pós-cirurgia de alta frequência, eu tive um fechamento, isso aqui estenosou, tá? Isso aqui é um trauma, tá? Um trauma pós-tratamento destrutivo também. E aqui é quando eu tenho uma inflamação importante, tá? Eu não consigo ver esse epitélio, eu não consigo ver o que tem abaixo desse epitélio inflamado. Então, eu preciso tratar essa inflamação, tá bom? Então, isso aqui eu entro com uma colposcopia inadequada. A terminologia da vagina, que eu falei que a gente tem que fazer, né? A descrição desses achados também na vagina.
descrever a localização desses achados e caracterizar também como grau 1 ou grau 2, tá? Ou achado maior, menor ou maior. Aqui são lesões de vagina, lembrando que, assim, o exame da vagina, ele faz parte, né, da colposcopia, tá? Então, quando a paciente vem com pedido de colposcopia, obrigatoriamente, né, a gente tem que fazer a inspeção da vulva, tem que olhar a vagina e tem que olhar o colo do útero, tá? Atenção maior naquelas pacientes onde elas têm uma alteração citológica, seja ela lesão de baixo grau, seja ela lesão de alto grau, onde eu não tenho lesão no colo do útero. Então, a gente começa olhando o colo do útero e depois a gente tem que procurar se tem alguma lesão ou não na vagina. O que vocês estão vendo aqui representado, tá? Aqui está o colo do útero, né? Tem um algodão empurrando essa parede vaginal lateral esquerda. Eu tenho a representação de uma NIVA, que é uma neoplasia intraepitelial de vagina, tá? Que provavelmente deve ter dado alguma alteração no Papa Nicolau e por isso a paciente foi encaminhada. Isso aqui é uma outra NIVA, tá bom? Aqui também, isso aqui é uma área que já deu um Schiller positivo na vagina, tá? Isso aqui é para mostrar a apresentação com ácido acético dessas lesões de vagina, tá? E após a aplicação do Lugol. E aqui, eu vou montar outra aula, vou montar não, já tenho, das alterações citológicas, tá? Então, aí dá para a gente ver direitinho qual é a classificação que a gente usa, que é a classificação do sistema de Bethesda, tá? Para a gente, quando estiver no ambulatório, não ter problemas em relação a isso. Aqui é só uma representaçãozinha esquemática. Quando a gente fala de alteração e tudo que a gente faz, isso tudo está baseado nas diretrizes, né, para o rastreamento do câncer do colo do útero. Existem vários fluxogramas, tá? E a gente tem que obedecer e seguir esses fluxogramas, mas a gente também nunca deve substituir o julgamento médico, né? Porque a gente não tem como, no fluxograma, a gente contemplar todas as situações e existem situações específicas para cada paciente. Tá bom? Isso aqui é para mostrar, né, em relação às diretrizes. E eu vou tentar colocar... Peraí, gente, tá quase acabando. Eu vou tentar só espelhar uma outra tela, ver se eu vou conseguir. Não sei se entrou aí para vocês. A maioria desses slides, tá, dessa aula, eu pego muito desse site, que é o site do IAR, que é o site de domínio público, você não precisa ter autorização para pegar, tá, ou para estudar. É um site que foi feito pela Organização Mundial de Saúde exatamente para estudar o câncer, e existem vários treinamentos, se vocês entrarem, tem os manuais, tem tutorial de vídeo, tem várias apresentações, tem a apresentação de colposcopia, essa que eu estou mostrando para vocês. Tem vários casos também, onde você entra no caso e ele vai te mostrar todos os tipos de alteração. Se quiser treinar, para quem tiver a fim de treinar até lá o do colposcópio, dá para treinar também, porque aparece aparece a imagem e depois como você tem que fazer, tá? Para descrever esse laudo colposcópio. E depois a gente vai com o tempo aí montando outras aulas, vou ver com a Raquel o que ela quer que a gente faça, tá? E a gente vai discutindo os casos que aparecem, tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui no chat? Se quiser aproveitar para perguntar mais alguma coisa, podem abrir o microfone ou então mandar aqui no chat para aproveitar a aula. O que vocês acham? Eu acho que assim, o objetivo na aula é primeiro a gente mostrar para todo mundo que existe, né, foi criada uma terminologia para unificar essa nomenclatura, tá? Essa terminologia quem criou foi a Federação Internacional de Patologia Cervical e é o que a gente deve seguir e é o que a gente faz, tá? A gente tenta pelo menos descrever, né? Acho que vocês já viram muitos dos meus exames, meus desenhos, meus números. A gente desenha porque a gente não tem isso em imagem ainda, tá? Então, tentar descrever da melhor forma esse laudo. E toda vez que eu estou diante de uma imagem, eu estou olhando a imagem e pensando o que eu espero desse achado que eu estou vendo. Tá? Eu estou achando que é um alto grau, eu estou achando que é um baixo grau, eu acho que já tem uma suspeita de invasão, porque a gente precisa de ajuda para poder fazer diagnóstico. Então, a gente tem a citologia, tá? A gente tem a colposcopia, que é a imagem, tá? E a gente tem a histopatologia. Muitas vezes eu ouço muito, não, mas a biópsia não deu, ia ser
solicite. Eu falo, olha, eu tenho a citologia, que é altamente específica, que eu tenho lesão, eu tenho um achado dando lesão, então a gente vai continuar investigando. Tá? Então, essa história, eu vou acreditar só na biópsia. Obviamente, a biópsia, quando ela é concordante, é ótimo, mas muitas vezes a gente não tem essa concordância. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento ao que a gente está vendo, e a colposcopia, a gente tem a vantagem, né? Eu falo a vantagem porque eu brinco que a estereoscopia não tem ácido acético, não tem lobol, não tem isso, é só a imagem que a gente tem a vantagem de ter esses dois corantes que propiciam a gente visualizar e a gente estudar melhor aquele tipo de lesão. Tá? Acho que vocês vão ter a oportunidade, né, desde o R1 até o R3, de acompanhar isso no nosso ambulatório. Hoje em dia estou eu no ambulatório, então a gente tenta ver com que vocês, né, fazer com logo, que vocês logo, vejam tudo. A gente espera se Deus quiser, volta ao normal, né? Voltem as coisas ao normal. Tá bom? Então tá bom. Se tiver alguma outra pergunta, alguma coisa... Queria agradecer por vocês estarem assistindo e avisar para o pessoal que a gente vai colocar na pastinha do Google Drive e no YouTube também para vocês terem acesso, né? Que todos agradeceram, viu, Lia? De deixar gravar e de poder pôr, porque eles conseguem acessar depois. Não, tudo bem. É que assim, mais, eu falei para você, né? É mais legal você interagir, você perguntar, eu faço pergunta para eles, né? Enfim, mas a gente pode marcar até nas próximas aulas da Gineco, a gente está fazendo discussão em cima de caso mesmo, que eu acho que é mais interessante. Sim, podemos fazer fotos, caso. eu também tenho muita foto do que a gente acompanha no ambulatório e a gente consegue fazer. Né? Acho que isso aí foi uma aula básica de técnica de introdução da colposcopia e aí, de acordo com o que a gente vai programando aí nas aulas, dá para fazer bastante coisa. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo. Um beijo para todos. Saudade de vocês. Tchau. E já vamos esperar que isso tudo acabe aí. Tá bom? Beijo. Tchau.